Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os últimos versículos, do 32 em diante. Mas antes de lermos, eu gostaria de dizer para você que esse capítulo 11 da carta aos Hebreus é um capítulo que faz uma retrospectiva de grandes heróis da fé, de pessoas que passaram algumas coisas incríveis, algumas aventuras incríveis com o Senhor, pessoas que sofreram bastante. E aí você vai ver, a gente chama de galeria de heróis da fé. Então é um bom capítulo para a gente fazer um resumo de grandes personagens bíblicos e do que eles viveram e o que eles alcançaram pela fé para o reino de Deus. E chega no momento em que o autor, nesse versículo 32, que é onde eu quero começar a ler, ele diz: que mais que eu vou falar? Tem tantos heróis da fé, o autor estava querendo dizer que eu não vou conseguir nomear, nem falar de todos eles aqui, porque a Bíblia já fala disso tudo, então também não haveria necessidade de repetir aquilo que já está escrito. Mas, versículo 32 diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Meus amados irmãos, talvez à luz do evangelho que se prega no Brasil, em muitas igrejas, no ano de 2013, talvez nós poderíamos dizer que esses homens aqui não eram crentes. Porque se eles estavam sofrendo tanto, algum pecado tinha na vida deles. Ou talvez alguma maldição, ou algum erro tão grave, porque abençoado é aquele que tem um carro zero, um negócio próprio. Abençoado é aquele que vive bem, que vive tranquilo, que não é atormentado. E quando eu vejo esses homens aqui, onde claramente esse texto nos diz que alguns ressuscitaram, outros morreram, alguns foram livres do fio da espada, mas outros morreram ao fio da espada. Alguns foram cerrados ao meio, alguns alcançaram grandes promessas, mas outros não. Só que nenhum era melhor que o outro. E hoje nós temos uma feia mania de julgar os outros pelo que eles têm. Esses aqui foram heróis da fé. O texto bíblico chega a dizer que o mundo não era digno deles. Por isso que talvez eles morreram tão cedo. E muitas vezes nós achamos que ser abençoado é ter vida longa. E até a Bíblia fala disso, né? Mas
Nós não podemos julgar pela aparência. E esse texto, esse capítulo, fala de fé. De fé. Fala de homens de fé. E a minha pergunta hoje é: qual é a fé que eu e você professamos? Qual é a fé? Tem muita gente de fé. Tem gente que tem fé na loteria, que joga porque acredita que essa é a solução. E gente de dentro da igreja, infelizmente, também. Tem gente que tem fé no seu trabalho, no seu serviço, na força do seu braço. Tem gente que tem fé na sua própria cabeça, sua própria inteligência. Tem gente que tem fé em ídolos, nos ditos santos. Tem muita gente de fé. Mas qual é a fé que nós professamos? Qual é a nossa profissão de fé? O que é que verdadeiramente alimenta, fundamenta a nossa fé, aquilo que nós cremos? Muitos ateus dizem que nós fabricamos um Deus que nos sirva, que seja bom para nós. E de uma certa forma eles têm uma certa razão. Muitas vezes a nossa fé está baseada num Deus que nós criamos, que nós fizemos do jeito que vai bem para a gente, do jeito que a gente consegue engolir, do jeito que a gente consegue viver tranquilamente, como essa mocinha deitada aqui, dormindo enquanto tanta coisa estava acontecendo. Cauane, é tu, Cauane. É só tu, não é ele. Nós. Então, o meu questionamento nessa noite com você é: qual é a fé que você professa? Porque eu temo que muitos de nós não sabem nem no que nós cremos, nem qual é o fundamento da nossa fé. E isso me preocupa, porque nós lemos tão pouco o nosso livro sagrado e damos tão pouco valor a ele. Porque ele está aí, está lá na nossa prateleira, é fácil, se eu quiser eu vou ali e compro, ou eu ganho, ou eu peço aqui na igreja, ou sei lá. Mas como o Juninho falou no começo desse culto, tem pessoas que nunca tiveram a palavra de Deus na sua própria língua, nas suas mãos, para poder ler e receber ali algum consolo, algum conforto para suas vidas. Será que nós, com a nossa fé, na fé que eu vivo hoje, será que eu entendo a realidade do reino de Deus? A realidade do corpo de Cristo? A realidade daquilo que a Rafinha falou? Se eu martelar o meu dedo aqui, você não vai sentir nada. Mas a Bíblia nos alerta que nós somos um corpo, que nós devemos estar ligados, bem ajustados. E eu queria desafiar você hoje a pensar um pouco nessa fé, porque às vezes num culto como esse, a gente fica impelido de fazer alguma coisa. Puxa, eu preciso fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Aí a gente traz uma oferta, a gente decide talvez orar, a gente decide talvez usar a internet para saber um pouco disso e não para outras coisas. Mas a minha preocupação é com o fundamento da fé, porque querer fazer coisas boas, muitas pessoas no mundo querem fazer coisas boas, fazer coisas para Deus.
que o cristianismo não é isso. O cristianismo não é fazer boas obras para Deus. Porque a Bíblia nos ensina que os nossos pecados nos separam de Deus. Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que nós carecemos da glória de Deus. A Bíblia nos ensina que eu e você pecamos todos os dias. E a Bíblia nos ensina, como nós ouvimos no culto passado, a pregação que o pastor Marco trouxe, que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque o pecado nos torna inimigos de Deus. E tem muita gente que anda em pecado e acha que está bem com Deus. Então me preocupa o fundamento da nossa fé. O que é que nós temos crido? Qual a fé que professamos? Qual a fé que nós vivemos? É uma fé baseada na palavra de Deus ou é uma fé politicamente correta? Que aceita o que o mundo fala como correto, que acha que as pessoas boas realmente, as pessoas boas vão ser salvas. A Bíblia nos ensina que o pecado faz um abismo entre nós e Deus, que as nossas boas obras não podem superar. Que as nossas coisas boas, boas filosofias, bons pensamentos, boas intenções, não podem transpor esse abismo. Esse abismo só pode ser transposto pela cruz de Cristo. E nós cantamos isso, somente pelo sangue. E essa é a verdade. É só pelo sangue, não tem outro caminho. O sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos quem nós somos. Pecadores e perdidos. E nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele morreu por nós, Ele nos salvou. Ele nos deu esse livre acesso a Deus. Ele nos reconciliou com Deus. E quando eu entendo isso e eu entrego a minha vida para Jesus, eu confesso os meus pecados. E eu digo, Senhor, eu não quero mais pecar. Senhor, eu não quero mais pecar.